Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do canal Educação. Hoje nós vamos aqui nessa disciplina tão maravilhosa. Dê um like para a saúde, né, galera? Gente, vocês já sabem, vocês já me conhecem, esse horário aqui é da professora Lauriana, né? Mas a Lauriana tá com alguns contratempos em relação à saúde. Hoje eu estou substituindo ela, tá bom? Então vamos falar de imunidade. Nós vamos falar hoje de imunidade, tem muita coisa para a gente falar. É uma aula cheia de detalhes, cheia de coisas importantes que a gente vai tratar. Mas antes a gente começar a falar de imunidade, eu queria saber de vocês, né? Se vocês já ouviram falar dessa palavra imunidade? O que significa imunidade? O que essa palavra, o que você consegue traduzir com essa palavra imunidade, tá certo? Juliana, bom dia! Sejam todos bem-vindos, todos os polos que estão aqui na nossa aula, que vão entrar depois, né? A galera que vai entrar, depois o pessoal que vai assistir a aula posteriormente, tá certo? Hoje nós vamos falar dessa imunidade, tá certo? E os benefícios da água. Vamos trazer aqui também os benefícios da água. A gente vai poder explorar, vai poder relacionar aqui essa importância, ok? E falar principalmente por que essa água ela é tão importante para a nossa saúde, tá? Minha gente, a gente também vai trazer algumas questões aqui para vocês. Eu vou deixar aqui vários questionamentos para vocês poderem me ajudar a construir essa aula, ok? Então, quando a gente fala de imunidade, a primeira coisa que vem na cabeça da gente pensa logo em doença, né? A gente vai pensar logo em doença. Quando a gente nasce, tá? A gente tem uma imunidade bem baixinha. Então, tal que os bebês, eles devem estar sempre, teoricamente, imunidade se refere a quantidade de anticorpos que a gente vai produzir e de certa forma, uma barreira. Não é uma barreira visível, né? É uma barreira que está ali dentro do nosso corpo, que vai proteger o nosso organismo. Quando a gente nasce, nós nascemos com a imunidade baixa, né? Porque a gente não teve contato, a gente nunca foi exposto a nenhum agressor físico de forma direta, tá? Porque a gente pode ter, sim, agressões físicas dentro da barriga da mãe da gente. Por exemplo, a mãe que fuma, a mãe que bebe, a mãe que usa drogas, né? Drogas ilícitas. E esse tipo de imunidade que a gente tem dentro da barriga, a gente, de certa forma, é filtrada ali pelos anticorpos da mãe da gente. Mas, quando a gente nasce, a gente tem aí uma imunidade diferenciada. O fato da gente nunca ter sido exposto, né, em uma situação de risco, né, de vírus, de bactérias, de fungos, de vermes. Então, o nosso corpo ele ainda não sabe como se defender. Mas todos nós nascemos com células de defesas, tá? Nós temos as células de defesas. Nós temos ali o sistema linfático, que é o sistema responsável por produzir também essas células de defesa, levar as informações de defesa também, assim como também transportar as nossas sujeiras. E o sistema linfático, assim como todas as glândulas e os órgãos responsáveis pelas nossas defesas, eles vão amadurecer. Por exemplo, a gente não nasce andando, a gente não nasce caminhando, a gente não nasce correndo, a gente não nasce sabendo pegar nas coisas. Então, todo esse processo vai ser adquirido, tá? Então, a imunidade inata, ela está presente desde o nascimento. Como eu falei para vocês, a gente tem ali as nossas células de defesa que elas nascem com a gente, tá? E sem memória imunológica. O que seria essa memória imunológica, gente? Como eu falei para vocês, nós nunca fomos expostos antes a nenhum tipo de doença, né? De nenhum tipo de vírus, de bactérias. Então, a gente está ali, de certa forma, sem essa capacidade
de reagir de uma forma direta. Por exemplo, quando você conhece um caminho, deixa eu explicar para vocês de forma bem clara, assim, para vocês, fazendo uma analogia. Quando você conhece um caminho, por exemplo, você vai dizer assim, eu quero ir para a casa de Beatriz. A casa de Beatriz a gente vai direto, depois dobra à esquerda, chegamos à casa de Beatriz. Se você não conhece a casa de Beatriz, é capaz de você se perder, né? Você acaba fazendo círculos, rodando, desnecessariamente. Quem alguma vez já foi para alguma casa e de repente se perdeu? Alguém deu o endereço e você, poxa, eu passei bem aqui na porta e não me toquei? Várias vezes, né, gente? Já aconteceu isso com a gente. Então, quando você não tem essa memória, quando você tá lá e você já sabe como chegar na casa de Beatriz, é muito mais fácil. É ou não é? Então, poxa, já sei que aqui é a casa da Beatriz, eu vou bem por aqui que é rapidão. Mas quando você não sabe, você demora mais para chegar. Então, quando o nosso organismo ele tem contato com algum tipo de vírus ou de bactéria, ele vai tratar aquela bactéria, né? Uma vez tratada, a gente vai criar essa memória imunológica, que a partir daí vai ser muito mais fácil chegar naquela doença de novo. Então, nós temos essa imunidade adaptativa específica ou adquirida, que é aquela da exposição. Então, essa requer algum tempo, né, para reagir no organismo invasor, tá? Ela é específica para cada antígeno, por exemplo, para cada casa, né, cada vizinho que você conhece ali, ou cada inimigo que vai entrar ali no teu organismo, a gente vai ter uma resposta para ele. E esse adaptativa, ela tem memória imunológica. Por exemplo, se a gente for, acho que quase todos que estão assistindo a nossa aula agora foram vacinados contra o coronavírus, né? E essa imunização, ela causou uma memória imunológica na gente. Por quê? Nós fomos expostos ao vírus. De que forma? De forma ativa e de forma passiva, né? Tem pessoas que receberam o vírus numa forma... teve pessoas que receberam o vírus ativos, né? E teve pessoas que receberam o vírus, só o DNA do vírus, né? Algumas vacinas é só o DNA, outras vacinas é o vírus, uma quantidade, vamos dizer, reduzida, de uma forma bem grosseira, tá, gente? Um vírus de uma forma reduzida, só que aquele vírus, ele vai ser colocado dentro da gente de uma forma que a gente vai ter ali um contato, mas não um contato, por exemplo, é o vírus inativo, né? Ele não vai estar, a doença não vai ser ativada dentro da gente. Ela vai tocar as minhas células, as minhas células de defesa, e as minhas células de defesa vão reagir àquele vírus para causar o quê? A memória imunológica. Vocês lembram que quando eu falei sobre memória imunológica, lá no bebê, o bebê não foi exposto a nada, né? Professor, aí o que acontece quando a criança é exposta a um vírus, né? O que acontece? Ela vai adquirir provavelmente a doença. Vou contar a história dos meus filhos. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, a minha primeira filha foi para a escola com 2 anos de idade. Nas primeiras semanas de aula dela, eu pari o meu segundo filho, né? Eu tive o meu segundo filho. E 10 dias depois, a minha filha já estava doente. O primeiro ano da vida escolar da criança, ele é um ano muito difícil, porque ela não tem memória imunológica e ela vai ser contaminada de várias doenças, tá? Então, o primeiro ano de vida da criança na vida escolar é um ano extremamente difícil, porque a criança vai ter recorrentes doenças, principalmente do trato respiratório. E aí minha filha com 10 dias estava doente, e meu bebê recém-nascido de 10 dias também ficou doente. Gente, foi assim os 6 meses mais difíceis da minha vida, porque
ele nasceu em fevereiro e a minha filha ficou até final de setembro em crises difíceis, né, de ser tratadas. E tudo que ela trazia da escola pegava no meu filho, né, no bebezinho, e todos nós acabávamos, né, como eu estava ali em contato direto com eles e tinha uma rotina bem cansativa, porque cuidar de bebê pequeno realmente é muito cansativo, deixa a gente com a imunidade um pouquinho mais baixa. Depois eu vou explicar tudo isso para vocês, né, porque que a nossa imunidade fica baixa. E aí eu acabava pegando. Lógico que eu não pegava todas as gripes dela, porque eu já tenho memória imunológica. E cada vírus, gente, o vírus da gripe, ele é único. Uma vez que você pegou aquele vírus, você não vai pegar o mesmo vírus, você vai pegar outro vírus. E ele é extremamente mutável. Ele muda toda hora. Então, o vírus da gripe que você pegou, você não pega mais. O vírus da dengue que você pegou, também não pega mais. As pessoas costumam dizer assim, eu já peguei dengue 7 vezes. Não existe pegar dengue 7 vezes, porque o vírus causa memória imunológica, tá? E a dengue, até um tempo atrás, se tinha sido descoberta, na época que eu fiz o treinamento de dengue, 4 tipos de dengue. Eu não sei se já tem um 5º tipo, tá? Mas provavelmente deve ter o 5º tipo. Certo? E provavelmente, se você já pegou, conseguiu pegar até 5. Porque antigamente as pessoas diziam assim, eu já peguei dengue 10 vezes. É mentira. Não tem como se pegar dengue 10 vezes, até porque não existe 10 vírus da dengue, né? Então, por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu peguei Covid, e o Covid eu peguei o tipo A, o tipo B, o tipo C, o tipo D. Isso sim, porque o vírus ele fica mutável. Mas tem tipos de doenças que são únicas. Uma vez que você pegou, você não pega mais, tá? Não existiu mutação daquele parasita, daquele agressor, por exemplo, do vírus, do fungo e tal. Então, tem doenças que vão ser únicas, né? Tem doenças que você vai pegar e não vai pegar mais, certo? E aí, a minha filha sempre trazia esse vírus para casa. Toda vez que ela voltava da escola, contaminava o mais novinho. Então, o mais novinho, nós ficamos aí uns 6 meses bem ruins, né? Com eles gripando direto, muitos tratamentos, muitas coisas que ia para o médico, fazia isso, fazia aquilo, não ficava boa. Aí, para complicar, o mais novo, isso a gente descobriu depois, porque quando é pequenininho, algumas doenças também não se manifestam, gente. Quando é bebê, não vai se manifestar. Mas mais para frente, essas doenças podem se manifestar. Como, por exemplo, as alergias. Tem alergias que vão aparecer rapidamente, tem alergias que vão aparecer posteriormente. Então, quando ele era exposto a novos vírus, como ele não tinha nenhuma memória imunológica, ele acabava pegando todas as gripes dela. Ele pegou todas, absurdamente todas. E, gente, foi super difícil esse período. E aí, se fala muito na medicina de algumas substâncias que melhorariam a imunidade, certo? Que são extremamente controversos. Eu tinha, na época, vários clientes, né, porque eu sou professora, sou personal também, eu tinha vários clientes que eram pediatras, e vários clientes médicos, e vários amigos médicos, e muitos diziam que esses tratamentos imunológicos à base de medicação, eles são ineficazes. E existem outras correntes que, vamos suplementar com tal coisa para melhorar a imunidade. Cientificamente, existem relatos de que tem ali uma certa melhora, mas não sabe-se ao certo se por conta dessa melhoria da memória imunológica, né, ou se realmente não existe nenhuma comprovação. De fato é que muito das medicações que se fala, existe uma certa controvérsia sobre melhorar a imunidade, né? Porque, gente, vamos pensar, se realmente melhorasse a imunidade, eu sou muito dessa linha, eu sou da linha que não acredita nessa melhoria da imunidade. Se realmente melhorasse a imunidade,
Isso seria algo assim absurdamente comprovado e muitas pessoas, muitos médicos fariam uso, né, dessas medicações, recomendariam o uso dessas medicações e na realidade pouquíssimos recomendam, tá? Pouquíssimos profissionais recomendam o uso da medicação para aumentar a imunidade. Então, gente, o que seria de fato, né, professor, essa imunidade? Seria... Yara, meu toast não está funcionando. Bora lá, gente. Então, o que seria, né, essas respostas inespecíficas e respostas específicas da imunidade? Primeiro, galera, o que seria a imunidade? Seriam, como eu disse para vocês no início, barreiras orgânicas para te proteger dos diversos agressores. Aí a gente tem vários agressores, né? A gente tem vários agressores de várias ordens. Aí nós temos os agressores de primeira linha de combate, né, que são as barreiras naturais, pele, mucosa, secreções, flora natural, peristaltismo, certo? Segunda linha de combate, a inflamação. Aí a gente vai ter as células que são as fagocitárias, que são as células que vão comer, né, aquele vírus, aquela bactéria, que vão detonar aquela bactéria, né, aquele vírus, aqueles parasitas. 2, substâncias antimicrobianas. 3, complementos. 4, altas temperaturas, certo? E respostas específicas à imunidade adquirida seriam a terceira linha de combate, que são os anticorpos, resposta imune humoral, tá? E a resposta imune celular. Então, galera, nós temos aí essas barreiras que são respostas imediatas para algumas situações, como, por exemplo, se a gente não tivesse pele, né? Se a gente não tivesse pele, a gente estaria ali muito exposto a vários agressores, né? Então, por exemplo, quando a gente está com uma feridinha na pele, o que vai acontecer? Ali, toda a região subcutânea do teu corpo está visivelmente exposto. Então, a gente precisa ter realmente uma proteção e essa proteção, ela ajuda a não entrar micro-organismo dentro da gente, tá? Então, vê como a pele é importante, né? E quando a gente protege, né, nossa pele, como, por exemplo, os raios ultravioletas, né, que são os raios solares, eles são muito prejudiciais para a nossa saúde. Então, o que a gente faz com os raios ultravioletas? O que a gente coloca? A gente pode usar proteções como roupas, né? As roupas são formas de proteção. Bonés a gente precisa usar. As pessoas acham que o couro cabeludo ele não precisa ser protegido e ele precisa de mais, gente. A gente queima o couro cabeludo também, tá? Ainda mais agora em altas temperaturas que nós estamos passando. Berrobrou aí de matar, né? Então, coloca o chapéu que tá protegendo o couro cabeludo. E as roupas, elas são essenciais porque as roupas também nos protegem contra o sol. Por isso que as pessoas que fazem trabalho externo, trabalho na rua, elas devem colocar blusas de manga comprida, né, calças
Para quê? Para evitar a exposição solar e usar protetor solar. Por que usar protetor solar, professor? O protetor solar, gente, ele é uma barreira, né? Uma barreira física, porque ele é físico. É uma barreira física que nós vamos depositar na nossa face para que esse raio tenha dificuldade para entrar. Lógico que nosso rosto, nosso corpo, ele absorve essa substância, mas ele cria ali uma película protetora. Vocês já devem ter visto também, né, alguns nadadores, pessoal que faz esportes aquáticos, eles colocam assim parece que passa pasta, né, de dente, parece índio, pintura, aqui, exatamente para não ter queimaduras. O que aquilo ali é uma barreira, certo? É uma barreira física para proteger ali a face, proteger a região dos olhos. Então, quando a gente fala de células anticorpos, eu gosto muito de falar disso, porque as células de anticorpos, elas são super importantes para que a gente tenha ali nosso sistema de defesa, vamos dizer que o mais importante de todos. Porque uma vez que nosso corpo ele é exposto a vírus, ele é exposto a parasitas mais difíceis de ser tratadas, os leucócitos, que são as células de defesa, eles precisam estar atuantes, tá? Atuantes. Professor, e o que pode promover a baixa da minha imunidade? Diversos fatores. Diversos fatores, a gente vai falar disso já, tá bom? Então, gente, essa imunidade, a gente já falou, são os componentes do nosso sistema imunológico, tá? E essa imunidade inata, ela já consegue atuar, né, contra o micro-organismo, exatamente assim que ele entra no nosso corpo. Então, a partir do momento que a gente tem o contato direto com qualquer doença, como eu falei para vocês, o meu filho, naquela hora que ele estava sendo exposto, o corpinho dele começou a reagir, né? Se a gente não tivesse essa reação, uma gripe, a pessoa morreria. Aí você vai dizer assim, professora, como assim de uma gripe? Quantas pessoas não morreram de Covid, minha gente? A Covid é uma gripe. A Covid é um tipo de gripe. Só que é um tipo de gripe grave. Então as pessoas, elas minimizam as doenças, achando que as doenças não têm importância. Olha, só para vocês terem ideia, esses primeiros anos da vida escolar da criança, elas podem adquirir muitas doenças, né? Como eu tinha falado para vocês. E essas de ordem respiratória, elas podem ter agravamentos, como bronquiolite, como pneumonia, tá? Professora, a criança, ela vai... Professora, mas a gripe não se transforma em pneumonia, né? Porque as pessoas acham que a gripe vai virar uma pneumonia, porque a pneumonia é uma bactéria, tá? E a gripe é um vírus. O vírus não se transforma em bactéria, tá? Não existe isso e nem esse movimento contrário também. Nem para lá e nem para cá. Isso não acontece. Então, aqui é o vírus, aqui é a bactéria. Nenhum vai virar o outro. Não acontece isso. Porém, quando o nosso corpo está em situação fraca, debilitado, e eu não consigo reagir, professora, como é que eu não consigo reagir? As células de defesa estão baixas. E você tem uma invasão de vírus. O que acontece quando você tem uma invasão de vírus? O teu corpo vai ficando debilitado. O que eu preciso fazer para melhorar para aumentar ali o exército de células de defesa? Existem várias coisas que a gente pode fazer, tá? Inclusive dormir, inclusive se alimentar bem, inclusive descansar. Gente, o tratamento para muitas doenças é o descanso. E por que a gente vai para o hospital para ficar deitado, né? Por que a gente vai para ficar internado? Além disso, gente, além de medicação, que as pessoas acham que a gente vai só para o hospital só para tomar medicação, e às vezes não é. Às vezes a pessoa precisa ficar ali só repousando, é uma casa de repouso, né? Só repousando para se restabelecer. Ninguém gosta de ficar em hospital, confesso que ninguém gosta de ficar em hospital. Mas às vezes é importante, tá? Então, galera, mas
Antes de mais nada, antes de falar disso, de como tratar a imunidade, a gente precisa tocar num dos pontos mais importantes para que a gente adquira imunidade. É a exposição do nosso corpo para causar a memória imunológica, né? Então, o que nós temos para não pegar, por exemplo, sarampo? Gente, sarampo é uma doença gravíssima. Ela é viral, tá? E uma vez exposto a essa doença, você não vai pegar sarampo novamente. Porém, né, como eu falei para vocês, algumas doenças a gente vai adquirir imunidade e ali a imunidade específica e depois a gente não vai mais adquirir essa imunidade, ou não vai mais pegar essa doença, certo? Adquirir essa doença novamente. Vou dar o exemplo do sarampo aqui. Quando a gente é criança, a gente faz um ciclo de vacinas que são extremamente dolorosas, né, para o bebê. É bem difícil, por exemplo, logo após o nascimento de vocês, a gente toma algumas vacinas que são muito importantes. BCG, tá? A BCG, ela é uma vacina que todo mundo tem uma cicatriz dela, tá? Essa vacina da cicatriz, ela é uma vacina que comprova, essa cicatriz, ela é a comprovação de que você tomou essa substância. Aí as pessoas perguntam assim, professora, e quem não tem a cicatriz? Aí, galera, tem o seguinte, se não tiver a cicatriz, tem que ir lá no posto de saúde tomar a vacinação. Por quê? A vacina da BCG, ela é uma vacina que te protege contra tuberculose, contra hanseníase, tá? E tem outras doenças que estão ali associadas. É uma das vacinações mais importantes na vida de qualquer ser humano. E você tem que tomar ela logo nos primeiros dias de vida. Por que você tem que tomar a BCG logo nos primeiros dias de vida? Exatamente porque você não tem a resposta imunológica que você precisaria. Então, imediatamente após o nascimento, você está ali correndo vários riscos. E são doenças graves que podem te levar à morte. Então, a vacina, ela vai trazer exposição ao vírus, tá? E essa exposição, ela vai fazer com que o teu corpo reaja, né, positivamente para não desenvolver mais aquela doença. Gente, hanseníase, tuberculose, são doenças gravíssimas que vocês podem morrer, né? Então, essas série de doenças graves a gente pode desenvolver e morrer, certo? E trazer consequências irreparáveis. A hanseníase pode te deixar sequelas irreversíveis, ok? Aí logo a 2 meses depois do teu nascimento, a gente começa a tomar um ciclo terrível de vacina, que são terríveis assim, gente, porque é doloroso para o pai, é doloroso para a mãe, são vacinas que são importantes, mas que as crianças têm reações. Por que a gente tem reação à vacina? Porque o teu corpo não teve contato com aquela doença, né? Então, a partir do momento que o teu corpo vai ter contato, tuas células de defesas vai reagir ali, né? Então, galera, quando o teu corpo entrou em contato, por exemplo, com o vírus da poliomielite, para quem não sabe, tá aí uma onda de novos casos de poliomielite. Para quem não sabe, é uma doença séria, uma doença grave que pode levar as crianças a terem paralisia para sempre, paralisia de membro inferior, tá? A poliomielite deixou aí muitas pessoas sequeladas ali na década de 70, eu acredito, 60, 70, muitas pessoas tiveram poliomielite, né? Muitas pessoas são deficientes por conta da polio. Então, as crianças começam a fazer imunização aonde? Lá com 2 meses. A polio começa com 2 meses de vida. E vai até mais ou menos 5 anos, a gente fica fazendo as doses de reforço. Por quê? Os vírus, como a gente falou, eles são mutáveis. Mas uma vez que você fez o ciclo todinho da polio, tá? 2, 4, 6 meses, tem as vacininhas lá. Depois que você faz aquele ciclo, você vai para os reforços. Esses reforços é exatamente porque surge ali novas variantes, certo? Então, é preciso que o nosso organismo esteja defendido, né? Esteja protegido, aquela barreira ali
imunológica, a gente vai fazer uma barreira para que esse vírus não entre e não me deixe doente. E se eu for exposto a esse vírus, professor, o que acontece? As tuas células de defesa já sabem o caminho da casa da Beatriz, né? Que a gente começou a falar lá na nossa aula. Então, se o vírus entrar no meu corpo, o que vai acontecer? Nada. Da poliomielite, nada. Todo mundo teve contato. A doença foi erradicada no Brasil. Erradicada é quando não existe mais. O nosso sonho era que o coronavírus fosse erradicado, né? Provavelmente o coronavírus dele não vai ser erradicado, ele não vai deixar de existir, né? Mas a gente vai ter ali o contato com o vírus, mas a gente vai ter resposta imunológica e não vai reagir mais. Na realidade, a gente vai reagir de forma positiva. A gente não vai adquirir mais a doença, né? Então, bora olhar aqui o quadro. Olha só. Então, como a gente falou, nós temos aqui no primeiro momento a imunidade inata, né? O micro-organismo entra na barreira epitelial, entra pela pele, tá? E aí os fagócitos vão comer, as células fagocitárias vão entrar em ação para devorar aquele vírus, tá? E aí vai descer ali as células, o complemento, que vai auxiliar essa bactéria, esse vírus, essa bactéria, esse micro-organismo, e as células NK que vão suprir ali a necessidade de proteção do corpo e vai produzir ali todas as células de defesa que a gente vai precisar para posteriormente, tá? E os linfócitos, professor? Os linfócitos aqui, eles são responsáveis, né, pelas nossas defesas. Esses linfócitos, eles vão carregar aqui, ó, o vírus, né, ou a bactéria, vai se juntar ali com os anticorpos. Esses anticorpos, eles vão carregar aquele vírus para exatamente devolver para a gente aquela resposta imunológica que a gente precisa. E aí a gente vai, após infecção, uma duração aí de aproximadamente 5 dias. Nessa imunidade inata, isso aqui vai acontecer até 12 horas, né? A gente foi exposto, as células receberam aquele vírus, aquela bactéria, e a gente vai ter uma resposta ali em 12 horas. Gente, às vezes, por exemplo, você tá com a imunidade baixa, por quê? Porque você recebeu algum agente agressor dentro do teu corpo. E às vezes você ficou ali cansado, você teve um mal-estar, olha, eu não tô me sentindo bem. E às vezes esse não se sentir bem, assim, eu tô com uma moleza, né? Eu tô com a sensação ruim. Isso pode ser uma reação do teu corpo a determinado agressor, certo? Galera de Betânia do Piauí, Coronel José Dias, sejam bem-vindos, tá? Gente, aí a gente tem os patógenos, né, conhecido como micro-organismos, que podem causar doenças quando invadem o nosso corpo, que a gente já falou deles, que são os micro-organismos que causam as patologias, né? Então, esse sistema, ele é responsável exatamente por trazer os defensores e colocar contra. É o exército que vai contra as células doentes, na realidade, contra os agressores, contra os invasores. Então, essa imunidade inata, ela vai agir diretamente nesses invasores, ela vai atacar, certo? Quando ele não consegue atacar, a gente vai para um outro processo que vai entrar aí os anticorpos, que vai entrar aí os linfócitos, tá? Então, mesmo quando eles ultrapassam ali a primeira linha, né? Quem vai entrar em ação, né? A gente vai ter ali os outros mecanismos internos, que exatamente as células fagocitárias, eles vão fagocitar ali as células, né? Eles vão comer aqueles vírus, se ele não consegue comer, não consegue danificar, matando essas células, aí a gente vai para outro tipo de defesa, que vai fazer, que vai colocar ali o seu potencial. Imagina aí que a gente está sendo invadido, né? Um exército invade a nossa casa. Primeiramente, a gente tem portões, né, para bloquear. Mas o bandido entrou dentro da tua casa, ele pulou o muro, né?
Quando ele pulou o muro, tem um cachorro, mas o cachorro não conseguiu pegar o bandido dá a volta, entra na porta de casa. Chegando na porta de casa, ele vai conseguir entrar dentro da tua casa. Então, quando as células, os patógenos conseguem entrar dentro do teu corpo de verdade, a gente vai receber ali a demanda de outros agentes, que são as células, né, de imunidade adquirida, a imunidade adaptativa. Exatamente essa imunidade, ela fornece também, após a imunização de vacinas, tá, o fortalecimento do nosso sistema. Então, como eu disse para vocês, quando a gente é exposto, quando a gente está exposto a determinados vírus, determinadas bactérias, a gente vai reagir melhor. Por quê? Porque eu já sei o caminho, tá? Então, a gente tem os antígenos, que são moléculas presentes, aonde? Nas células patógenos, né? Nos patógenos, que podem ser reconhecidos pelo nosso sistema imunológico. Então, nós temos substâncias, as doenças têm ali os antígenos, e elas vão ser reconhecidas por quê? Pelo nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, o meu sistema imunológico, imagina aí que é uma fechadura, certo? O patógeno, quando ele vai entrar no nosso corpo, ele tem uma chave mestra, certo? Ele vai entrar de qualquer jeito, ele entrou porque eu não tenho proteção, uma porta com a fechadura mais reforçada. Então, qualquer chavezinha vai deixar meu corpo entrar, né? Qualquer chave vai deixar o vírus entrar dentro do meu corpo, né? O vírus, os agressores. Então, quando eu mudo o tipo da minha fechadura, né? Quando eu estou protegida de uma forma diferente, os patógenos, eles não vão entrar mais. Por quê? Opa, aqui tem um cadeado diferente. Não dá para eu entrar aqui de qualquer jeito, tem que essa fechadura aqui tá reforçada. Então, por que algumas doenças, elas até conseguem entrar, né? Ele forçou um pouquinho ali o cadeado e conseguiu entrar. Porque eles sofreram adaptações, né? Imagina que ele está usando um material de chave diferente, que vai facilitar a entrada nessa porta. Então, galera, para entrar no meu corpo, ele pode até entrar. Mas lá dentro ele vai se encontrar com quem? Ele vai se encontrar com as células porrada. Então, o inimigo, ele pode até entrar dentro da nossa casa, né? Porque os inimigos, como o vírus, coronavírus, ele pode até entrar, mas ele não vai causar estrago. Por quê? Porque o nosso guardião vai estar lá nos protegendo. Então, quem vai fazer isso? Quando eu exposta por vacinação, por exemplo, por que a gente implora tanto para as pessoas tomarem a vacina, né? Das doenças, não só coronavírus, como da polio, como do sarampo, como da tuberculose, porque a gente precisa bloquear essa entrada desse vírus, a gente precisa mudar a chave, ele não pode entrar com a chave que ele tem, certo? Então, esses antígenos, eles são responsáveis por estimular tanto a imunidade inata quanto a adaptativa. Então, a gente precisa estar ali com exposição a determinados antígenos. Então, essas células pela imunidade adaptativa são os linfócitos T e o B. Então, as células de defesa que nós temos, nós chamamos de linfócitos T e B, ok? Professora, como é que a gente sabe que a gente está com a imunidade baixa? Eu vou já falar para vocês, tá? Há dois tipos de imunidades adaptativas, né? A imunidade humoral, que é o linfócito B, ok? Ela é responsável por quê? Por desenvolver ali os anticorpos. Ela vai auxiliar ali as proteínas, proteínas produzidas pelas células, ele vai auxiliar as proteínas à produção, tá? Vai reagir a um determinado a um determinado antígeno específico, como eu falei para vocês. A gente só consegue combater vírus. Se você for exposto a vírus, você vai ter uma resposta de vírus. Se você for exposto à bactéria, você tem que ter uma resposta específica para a bactéria.
Por que a gente não toma, por exemplo, a vacina da gripe, que a gente tomava todos os anos, que a influenza não tem ação no coronavírus, porque é um tipo diferente de vírus, é um antígeno específico, ok? Então, o anticorpo, ele vai atuar de forma, ele vai identificar quem é o invasor, tá? E ali ele vai dizer assim, ó, o cara tá usando uma metralhadora. O que é que eu posso para barrar um tiro de metralhadora? Vou usar um carro forte. Ele pode atirar um carro blindado. Ele pode atirar do jeito que ele quiser. Não vai me atingir. Agora, se ele entrar de peito aberto com um cara com a metralhadora, o que vai acontecer? Ele não está usando nenhum escudo, um colete um colete à prova de bala. O que vai acontecer? Se ele for metralhado, ele morre, né? Gente, dificilmente a pessoa que está com a metralhadora, se ela for atingida, vai ser protegida. Ela não vai conseguir proteger. Então, quando eu digo para vocês que já existe um caminho feito, né? Então, ele já sabe, opa, eu já sei que é meu inimigo. Meu inimigo é um cara que tem uma faca. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Dou logo um tiro, né? Não, tô fazendo uma comparação, tá, gente? Então, o cara vem com a faca, é um anticorpo, é um vírus. Foi? Não acredito, não. Aí, o cara invadiu, né? Invadiu lá, você já sabe que a invasão vem de faca. Então, como que você vai bloquear aquela invasão? Então, automaticamente, o teu corpo ele vai saber identificar o invasor. Opa, peraí, rapidamente aqui eu vou fazer assim, assado, que vai melhorar. Certo? Então, essa imunidade, a gente vai usar aqui os linfócitos, né? E a imunidade mediada por células, que são os linfócitos T, ele vai depender aqui dessa produção de linfócito T. Eles são ativados com o objetivo de destruir o vírus, ou destruir a bactéria, ou destruir o fungo, tá? Então, ele vai agir para destruir. Então, são classificados, né, em linfócito T auxiliares, eles são chamados de TCD4, e os sintotóxicos, que são chamados de TCD8. Eles vão participar da imunidade, do processo de imunidade celular, porque ele vai destruir o agressor, ele vai destruir, ele não quer prender o agressor, ele não quer conviver com o agressor, ele vai destruir, certinho? E a gente tem a NK, que é a natural killer, que são um tipo de linfócitos ou glóbulos brancos, que são essenciais para o sistema de defesa imunológico inato, tá? Trazendo aí formas de imunidade que nós já nascemos com ela. E aqui a gente não tem a necessidade de introduzir substâncias, estruturas exteriores ao nosso organismo. Mas, só lembrando que a NK, gente, muitas substâncias ultrapassam a NK. A gente viu lá no desenhozinho, né, na gravura, na imagem, que os parasitas, eles podem invadir, os invasores, eles podem invadir nosso corpo não respeitando essas barreiras. Até porque eles são mais fortes, né? Tem parasita que é muito mais forte. Bom, quem é que vai ativar a nossa imunidade? Quem é que vai ativar a dizer assim, ei, acorda bem aí que tem gente batendo na porta, né? São os antígenos. Então, ele ocorre, né? Isso vai ocorrer através da maturação dos linfócitos. Então, os linfócitos, eles vão precisar ser, teoricamente, melhorados. A gente vai melhorar ali os receptores, a gente vai melhorar a superfície desses linfócitos. Esses linfócitos vão se tornar cada vez mais potentes. Como eu falei para vocês, uma vez que eu sei quem é o meu agressor, eu vou reagir prontamente. Quando, por exemplo, uma pessoa lá é um terrorista, né? Um terrorista. Quem vai fazer uma mediação com o terrorista? Você acha que sou eu que vou chegar lá, vou dizer assim, meu amigo, embora solte o seu prisioneiro? Ele não vai responder. Capaz dele me dar logo, né? Me eliminar.
Então, quem vai fazer, por exemplo, a mediação com o terrorista é geralmente alguém muito especializado, né? Então, eu vou ter contato com o invasor. Quem vai ter contato com o invasor? Qualquer policial? Não. Um cara que está extremamente armado, que está ameaçando uma família inteira. Quem vai entrar em combate com essa pessoa? É qualquer policial? Não. Os policiais da frente, eles vão dar suporte, né? Eles, no primeiro momento, são eles. Geralmente é o policial que está ali no início. Eu até assisti um filme recente no Netflix, um filme massa. Eu adorei assistir esse filme. Gente, eu sou péssima para nome, eu não lembro de nada. Mas esse filme falava exatamente, o cara era da linha de frente, mas ele tinha sido um alto policial no passado, por ter se envolvido num acidente de trabalho. Ele acabou não podendo voltar a ser o que ele era, um policial de ponta e tal. E ele estava naqueles policiais de ronda, de patrulhamento de cidade, e de repente ele foi... Ele entrou sem querer num conflito armado grave, de sequestro, de tortura, e ele desvendou todo o crime. Mas por quê? Porque ele era especializado. Então, não é qualquer soldado, não é qualquer agente que é especializado. Por isso que a gente faz as especializações, para reconhecer os diferentes agressores. Então, as células linfocitárias, né, as células de defesa, elas vão reconhecer ali quem é o invasor, tá? Então, gente, na imunidade inata, os genes necessários para essa imunidade, a gente vai herdando, a gente herda, tá? Herda de quem? Da nossa mãe, do nosso pai. É genético, ok? Genético. E esses mecanismos imunológicos, eles vão combater diversos agentes. Diversos. Então, a gente tem ali, a princípio, né? Como eu falei para vocês, a nossa pele, que é a nossa primeira barreira. Mas a gente tem o suco gástrico, que também é uma barreira natural. Eu não sei se vocês sabiam, mas o suco gástrico é um ácido extremamente poderoso. Onde é que ele está localizado, professora? Dentro do nosso estômago. Vocês já pensaram o tanto de porcaria que nós já comemos, que nós já colocamos na boca, né? Muitas pessoas já tiveram contato com substâncias indesejáveis, né? E aí, o que aconteceu dentro do nosso organismo? O que aconteceu dentro do nosso estômago, né? Nós tivemos lá a ação do suco gástrico. O suco gástrico eliminou ali aquela substância temporariamente, aquela substância não entrou em ação com o nosso corpo. Às vezes, você vai comer um alimento de rua. Gente, o certo é as pessoas que trabalham com comida. Depois da pandemia, gente, eu fiquei extremamente neurótica com isso. Porque uma vez que a pessoa trabalha com alimentos, o correto seria a pessoa não falar e principalmente usar máscaras para manusear o alimento. Por quê? Porque a pessoa está colocando a sua saliva dentro do alimento, né? Eu já vi várias pessoas na rua que faz a comida ali, né? E tá falando em cima da comida que a outra pessoa vai comer. Quantas bactérias a pessoa tem ali dentro da boca? Inúmeras. Quantos vírus a pessoa tá? Não sei. Já a pessoa tem doenças, gente, que são, como a gente sabe, transmitidas pela saliva. Coronavírus, gotículas, elas são altamente transmissíveis. Então, transmite ali várias doenças. O certo seria as pessoas que trabalham com comida usar máscara. Eu tenho pavor, gente. Hoje eu tenho pavor de comer em lugar assim. Por quê? Porque eu sei dos riscos. Certo? Imunidade adaptativa. A gente tem um número de diferentes agentes necessários, né, para atingir essa imunidade adaptativa. Muito pode ser herdado, tá? Muito dessa imunidade, ela não pode ser herdada. Por quê? Porque a gente não foi exposto àquele vírus, ou meus pais não foram expostos àquele vírus. Então, eu preciso trazer aqui no meu DNA, aliás, eu vou adaptar as minhas informações genéticas com o quê? Com essa nova informação, que são a exposição a determinadas doenças.
E aí a gente vai sendo exposto a produzir anticorpos, né? Variáveis, desde rubéola, desde varíola, desde sarampo, que são doenças, cachumba, tá? Que são doenças graves que algumas pessoas precisam ser expostas para reagir de forma correta quando necessário. Nesse caso aqui, ó, gente, eu nunca tive rubéola. Eu já tive cachumba, viu? Quem teve cachumba não volta a ter novamente. Cachumba, gente, é a famosa papeira, né? Não sei se é do tempo de vocês. Se aí no interior de vocês, na cidade de vocês, chama de papeira, né? Mas papeira é a cachumba, que foi muito comum, tá? Alguns anos atrás era uma doença comum, mas existe ali uma vacina super poderosa. Varíola, para quem não sabe o que é varíola, é catapora. Catapora é uma doença muito ruim de ter. As crianças sofrem muito, então precisa tomar a vacina de catapora para não adquirir a célula mais, o agressor mais, para não ter, na realidade, a forma mais difícil, né, de ter uma forma severa de catapora. Então, quando a gente toma um remédio, a vacina contra a catapora, você pode até ter catapora, como a gente pode também ter o coronavírus mesmo vacinada, mas a variante não vem tão agressiva, certo? Então, as consequências graves a gente não vai ter, ok? Então, a gente tem ali as vacinas que são respostas micro-organismos, né, dos micro-organismos, mas ela tem ali, ela não vai provocar danos como o vírus inato vai causar em ti, né? O vírus in natura, né? Então, elas vão estimular exatamente as células de defesa a reagir a essas infecções. E a gente tem as imunoglobulinas do soro, quanto a vacina possui o mesmo objetivo. Elas vão agir, certo? De maneiras diferenciadas aí no nosso corpo. Qual é a diferença entre soro e vacina? Elas vão atuar com composições na forma ativa ou passiva no organismo, certo? Galera, eu não sei como é que tá o esquema vacinal de vocês, mas vale sempre lembrar que algumas vacinas a gente tem que tomar para a vida toda, né? E a gente vai acabar essa aula perguntando como é que está o quadro de vacina de vocês. Vocês têm todo o esquema completo? Vocês tomaram pólio, tomaram varíola, febre amarela, tomaram sarampo, tomaram DTP, acho que é DPT, gente, eu esqueci agora. Eu sempre troco a sigla. Acho que é DPT. É a tetra. Hoje não é mais DPT, acho que é tetra. É DTP mesmo. Ela é a tríplice bacteriana, né? Ela previne a difteria, mas ela não é mais a DTP, a tetra. O tétano, muito perigoso, tá, gente? E a coqueluche, que matou muita gente na década de 70, 80, coqueluche matou. Difteria também, gente, matou muitas pessoas. Mas hoje, essa vacina foi substituída pela tetra. Que aqui, no caso, ela vai ter outro agente, tá? Outro agente importante para prevenção. Certo?
Ó, galera, e tem um outro detalhe que a gente tem uma outra vacina que é muito importante, que eu não mencionei aqui, que é a BCG, né, que eu falei no começo da aula, a gente toma nos primeiros dias de vacina de BCG. A gente tem o pólio, varíola, febre amarela, sarampo, DTP. Tá faltando um agora que eu esqueci, minha cabeça tá... Eu tinha todo o esquema de vacina na cabeça, gente, porque eu trabalhei na Fundação Municipal de Saúde. E aí a gente trabalhava direto com essas doenças. Tivemos inúmeros treinamentos. Existem aí alguns trabalhos, por exemplo, que seria muito importante da ciência, elaborar algumas vacinas, como, por exemplo, vacina da dengue, né? A gente tem a influenza, que é a influenza é da gripe, tá? A gente toma a influenza da gripe, mas nós temos aí do coronavírus, né? Que a gente também tá tomando. Sarampo, pólio, febre amarela, DPT. Tem outra, gente, tem a tetra, tem a da... Eita, que eu esqueci agora. Tem outras vacinas que agora deu brancão. Mas, enfim, galera, nós vamos ficando por aqui, tá certo? Mas a gente retorna, 10h20 a gente tá aqui para falar mais um pouquinho sobre nosso sistema imunológico, tá bom? Beijos, galerinha, até a próxima aula. Tchau, tchau.